Bom, vamos continuar? Vamos lá, gente. Agora, vamos falar dos efeitos secundários extrapenais. Os efeitos secundários extrapenais, eles podem advir de 3 fundamentos distintos. Vamos lá. Em regra, em maior parte, eles estão no Código Penal, artigo 91. Nós também temos a previsão deles no artigo 15, inciso 3º da Constituição, que elenca a suspensão de direitos políticos como efeito secundário extrapenal. Repito, suspensão de direitos políticos. Vejam, é a mera suspensão. Suspensão é por determinado tempo, não é a perda propriamente dita, em que ele jamais seria recuperado. Tudo bem? Então, nós temos como previsão dos efeitos secundários extrapenais a regra 91 do Código Penal, Constituição Federal no artigo 15 e ainda o artigo só um pouquinho. Gente, eu estava dando aula aqui. Estão me vendo? Sim. Estava dando aula e estava tudo no mudo. Vou começar de novo. Os efeitos secundários extrapenais, vamos lá, eles podem estar previstos no artigo 91 do Código Penal, como regra é aonde estão. No artigo 15, inciso 3º da Constituição, que diz respeito à suspensão de direitos políticos. Vejam, uma condenação transitada em julgado poderá gerar a suspensão do direito político. Suspensão não quer dizer perda. A suspensão não é a perda, ou seja, é por tempo determinado. E nós ainda podemos encontrar como efeito secundário extrapenal, não previsto na esfera penal, também o CTB 160, Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 160. Tudo bem? Então vamos lá, repisando. Efeito secundário extrapenal, olhem que interessante. Podem estar previstos no Código Penal, mas, em que pese previsto no Código Penal, possui natureza extrapenal. Exemplo: esfera familiar, esfera administrativa, esfera civil. Ah, mas está no Código Penal. Tudo bem, mas a natureza é extrapenal. Também podemos encontrá-lo na Constituição quanto à mera suspensão de direitos políticos e no Código de Trânsito. Agora, eu quero falar com vocês dos efeitos secundários extrapenal denominados genéricos. Por que genéricos, Natália? Porque eles são aqueles automáticos. Isto quer dizer que, advindo uma condenação criminal transitada em julgado, esse efeito é automático. Ele sequer precisa ser fundamentado. Por quê? Porque ele é automático da condenação. Ele não precisa ser fundamentado. Ele é automático, ele decorre da condenação. Olhem, não havendo a necessidade de ser
trazido expressamente na sentença. A sentença não precisa trazê-lo de maneira expressa, porque é automático. Primeiro, artigo 91 caput. Artigo 91 caput. É um efeito de natureza civil. O inciso 1, olhem, ele está previsto no CP? Sim, positivo. Todavia, qual a natureza dele? Podem anotar aí. Natureza civil. Qual seja, tornar certa a obrigação de indenizar, de reparar o dano causado pelo crime. Isto quer dizer que, se a pessoa é condenada e a condenação transita em julgado, desta condenação transitada em julgado decorre um efeito de natureza civil, cuja obrigatoriedade é decorrente, que é a obrigação de reparar o dano. Aqui é devido, já expliquei isso, mas eu vou explicar mais uma vez para vocês. Aqui eu tenho uma observação pontual. A observação pontual que eu faço é o princípio da pessoalidade ou da intranscendência da pena. Pessoalidade ou intranscendência da pena está no artigo 5º, inciso 45 da Constituição. Artigo 5º, inciso 45. Vou ler. Nenhuma pena ultrapassará a pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano atingir os seus sucessores nos limites da herança. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer, Natália? Aqui eu novamente, já falei isso em sala de aula, mas novamente eu trago a vocês. Vejam, a pena que podem anotar aí, pena que hoje vocês sabem, efeito primário da condenação, não ultrapassa a pessoa do condenado. Portanto, foi condenado a 50 mil. A que título? A título de multa. Multa é efeito primário da condenação. É pena. A pena não ultrapassa a pessoa do condenado. Todavia, foi condenado a 50 mil. Mas o que é essa condenação? É a obrigação de reparar o dano. Ah, meu amigo, aí não é pena. Aí é efeito, podem anotar, efeito secundário da condenação. E aí ultrapassa sim a pessoa do condenado até os limites da herança. Porquanto a pessoa morreu, tinha uma condenação transitada em julgado e deixou ali uma dívida. Era a pena propriamente dita? Pena de multa? É. Pena de multa é pena, efeito primário, morre com a pessoa. Mas não era, era meramente a obrigação de reparar o dano. Opa, a obrigação de reparar o dano não é pena, porque pena é efeito primário, ela é efeito secundário. É efeito secundário de natureza extrapenal. Ela ultrapassa até o limite da herança. Outra coisa que eu quero trazer para vocês. Olhem que legal. Aqui eu preciso conversar com vocês e explicar uns detalhamentos.
aspectos. Gente, nós temos, vou até tirar para explicar isso para vocês com calma. Pronto. Nós temos diversos ramos do direito. Nós temos o direito penal, o cível. Cível que eu falo é lato sensu, é direito privado, certo? Então nós temos o direito penal, o direito administrativo, o direito cível, dentre vários outros. Nós temos em cada qual alguma peculiaridade. O direito penal, conforme eu já falei para vocês, ele está inserido como um ramo do direito público. E ele tem algumas peculiaridades, em verdade, alguns pressupostos próprios. O direito penal, ele lida especificamente com punição, com possibilidade de interferência no ius libertatis. Ele tem ius puniendi versus ius libertatis. Tudo bem? Tudo bem? Neste sentido, a liberdade é um direito indisponível. A liberdade é um direito indisponível. E o direito penal, então, por causa disso, ele tem algumas características peculiares. Por exemplo, ele é o ramo do direito que não se satisfaz, sob hipótese alguma, com a verdade formal. Com a verdade como uma formalidade trazida dentro do processo. O direito civil, ele lida com a verdade formal. Só que o direito penal, ele busca a verdade material. Ele busca a verdade dos fatos propriamente dita. Portanto, nem mesmo a confissão, olhem, pode ser que o agente delitivo confesse o crime. Nem mesmo a confissão é suficiente para a condenação. No direito civil, a confissão basta. Por quê? Porque é a verdade formal. Ali confessou, ela dispôs. O direito é disponível. Agora, no penal, não. O direito é indisponível. Portanto, nem mesmo a confissão basta, porque você não pode dispor. Nós estamos tratando de liberdade. Beleza, gente? Partindo desta premissa, o direito penal, ele busca a verdade absoluta. Ele busca a verdade material. Nesta toada, uma vez condenado na esfera penal, nós temos ali configurado um título executivo judicial, tal como fosse um cheque, tal como fosse uma nota promissória. Certo? A condenação transitada em julgado penal, ela gera um título executivo judicial, que pode ser apresentado na esfera civil. E neste momento está já caracterizado a obrigação de reparar o dano. Se o agente delitivo foi condenado na esfera penal, obrigatoriamente temos a obrigação de reparar o dano. Isto gera um título executivo para a esfera civil, um título executivo judicial. Olhem, este título executivo não mais vai poder discutir. Este título executivo, que poderá ser apresentado na esfera civil, não vai mais poder discutir se a pessoa foi quem causou o dano. Isto já está configurado.
ela não vai mais discutir a autoria, a ilicitude. A única coisa que poderá ser discutida na esfera civil é o montante da indenização, é o quanto. Porque na esfera penal, este quanto deve ser feito no mínimo. No mínimo. E se a pessoa quiser discutir para o aumento deste quantum, é a única discussão cabível na esfera civil. Outra coisa que eu quero explicar para vocês agora, isso é processo penal, é um pouquinho avançado, mas vamos lá. Nós não podemos deixar de lembrar, que nós temos esferas com autonomia entre os ramos do direito. Portanto, toda vez que a pessoa for vitimada por um crime, ela foi vítima de um crime, e este crime lhe causou um prejuízo material, ela pode, esperar a sentença condenatória transitada em julgado. Esta sentença condenatória gera efeito secundário, como obrigação de reparar o dano. Sim, gera positivo, e aí executar na esfera cível. Ponto. Ou, não esqueçam, processo penal a título de conhecimento. Pela independência das esferas, ela poderá, desde logo, ajuizar uma ação de reparação na esfera cível. Não há problema nenhum, ela pode ajuizar. O que pode ocorrer é que o juiz suspende esperando o criminal, mas ela pode querer, primeiramente, buscar a esfera cível. Tudo bem? Isso não cobre em prova, isso é só conhecimento mesmo de processo. O que eu preciso que vocês saibam? É que a obrigação de reparar o dano é efeito secundário extrapenal de natureza cível, disposto como automático no artigo 91, inciso 1. Gera título executivo judicial. Não se discute mais a autoria, não se discute mais a ilicitude. A única coisa que pode ser discutido é a majoração do dano. Outro. Inciso 2. Outro efeito da sentença penal condenatória extrapenal. Também com previsão, olhem novamente, extrapenal, natureza, podem anotar aí, cível. Que é a perda em favor da União dos instrumentos, do produto ou do proveito do crime. Perder para a União instrumento, produto ou proveito do crime. Primeira observação, óbvio, ressaltado o direito do lesado, que é terceiro de boa-fé. Por quê, professora? Porque, gente, o terceiro de boa-fé não poderá ser prejudicado pelo crime de outrem. O terceiro de boa-fé não poderá ter, olhem, consequência da condenação de outrem. Mas, professor, eu não estou entendendo. Tá sim. Olhem, imaginem vocês que eu quero fazer contrabando. Eu quero contrabandear cigarro, trazendo do Paraguai. E aí, eu vou contrabandear cigarro, mas para fazer esse contrabando de cigarro,
Eu não tenho um veículo. Eu vou ali na locadora de veículo e alugo um furgão. E eu sou presa transportando cigarros do Paraguai. Pergunto: o veículo é um instrumento, é um meio que eu estou utilizando para a prática delitiva? Sim. Só que poderá haver seu perdimento para a União? Não. Sabe por que não? Por quê? Porque a locadora do carro não tem nada a ver com isso. Ela não praticou o crime. Ela não concorreu para o crime. Ela era um terceiro de boa fé. Obviamente que a locadora não pode sofrer a consequência da condenação de outrem. Tudo bem? Então, primeira premissa: ressalvado o direito de terceiro de boa fé. Outro detalhe agora que nós temos que conversar. Só um pouquinho. Aqui nós estamos falando de uma modalidade especial de confisco. Sim, é uma modalidade especial de confisco. Sim, é nada mais, nada menos do que a tomada da propriedade pelo Estado, pela União. Então, é sim confisco, uma modalidade especial. Por quê? Porque a União toma a propriedade. Mas ela vai tomar a propriedade do quê? Do instrumento, do produto ou do proveito do crime. Primeiro, vamos colocar de uma maneira didática. O que é produto do crime? Produto do crime são coisas adquiridas diretamente com o delito ou mediante sucessiva especificação. Como assim? Eu vou na casa da minha vizinha e subtraio as joias dela e trago para minha casa. Pergunto: a joia é produto do crime. Por quê? Porque ela é fruto diretamente do delito. Eu vou o quê? Perder o produto do crime, certo? Ou mediante sucessiva especificação. Nada impede que eu derreta essa joia, nada impede que eu derreta essa joia e derretendo essa joia eu tenho uma barra de ouro. Eu também vou perder essa barra de ouro. Tudo bem. Só que o exemplo que eu dei para vocês tem uma falha. Qual é a falha do meu exemplo? É porque a vizinha vai ter o direito de ter as joias dela de novo. Por que, Natália? Porque ela é terceira de boa fé. Esta é a pegadinha. Ela é terceira de boa fé. Em que pese seja uma coisa adquirida diretamente com o delito, não esqueçam, ressalvado o direito de terceiro de boa fé. Professor, então eu me perdi. Essa primeira que eu dei para vocês é pegadinha. A primeira que eu dei para vocês é pegadinha. Por quê? Porque é exemplo que cai em prova e o exemplo que cai em prova é esse. Fulano vai e rouba Beltrano ou furta Beltrano. Pegou a joia, transforma a joia em barra de ouro. Aí as pessoas colocam: ah, é modalidade de confisco. É a perda do produto do crime, efeito da condenação secundário extrapenal. Cuidado, ressalvado o direito de terceiro de boa fé. A vizinha não tem nada com isso, ela quer as joias dela de volta. Ok, então eu me perdi, professora. Perdeu não, volta comigo. Eu estou agora trazendo
do Paraguai, não contrabando, mas eu estou trazendo PlayStation 4, Play 4. E eu tô com um caminhão lotadinho de Play 4. Eu comprei no Paraguai para vender no Brasil. Agora nem está compensando pelo preço do dólar, mas imagine que estivesse. Compro no Paraguai para vender no Brasil. Ainda compensa, né? Vamos lá. Compro no Paraguai para vender para o Brasil. Só que eu não faço o devido pagamento tributário. Eu me abstenho de pagar os tributos. É crime? Sim. A hora que eu passo, transponho a fronteira e sou abordada, o que acontece? É produto do crime, produto de coisa adquirida diretamente com o crime. Produto do crime, eu tenho o perdimento para a União, na modalidade de efeito secundário extrapenal, perdimento do bem para a União. Uma modalidade de confisco específico. Mas eu paguei no Paraguai. Não interessa, você não pagou imposto, é crime. Você perde o produto do crime para a União. Entenderam o que é o produto do crime? É a coisa adquirida diretamente com o delito. A regra é que haja o perdimento para a União, exceto no caso de terceiro de boa-fé. E o provento do crime? O provento do crime são coisas auferidas indiretamente pela prática do delito. São coisas auferidas indiretamente. É a vantagem financeira decorrente do produto do crime. Me perdi, professora. Vejam, eu estou traficando e eu ganho 500 mil reais traficando. Pergunto, a droga? A droga é perdida para a União. A droga é produto do crime. Mas, e se eu vendo a droga e com a droga eu compro um apartamento? Se com a droga eu comprar um apartamento, é coisa auferida indiretamente. É a vantagem da venda do produto. Portanto, é provento do crime. Também deverá ocorrer o seu perdimento. E por fim, nós temos também os instrumentos do crime. Os instrumentos do crime são coisas materiais cujo uso não o destrói. Coisas materiais cujo uso não o destrói, que é utilizado para a prática do delito. Coisas materiais cujo uso não o destrói, utilizado pela prática do delito. Exemplo, o carro. O carro. Eu vou traficar. Aí eu chego e falo assim, mãe, empresta teu carro, o meu tá na revisão. Aí minha mãe empresta o carro. Aí eu começo a meter marcha no tráfico de drogas com o carro da minha mãe. Pergunto, é instrumento do crime? Sim, é instrumento do crime. Por quê? É uma coisa utilizada para o crime, mas que o uso não o destrói. Mas aí pergunto, a minha mãe vai ter perdido o veículo? Depende. Se ela for terceira de boa-fé, tal como no exemplo que eu dei para vocês, não. Porque sempre é ressalvado o direito de terceiro de boa-fé. Tudo bem? Beleza? Meus amigos, agora detalhes e detalhes interessantes que eu quero trazer para vocês. Vejam, em 2012 foi acrescentado
o parágrafo 1º e o parágrafo 2º no artigo 91. O parágrafo 1º diz que poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime, quando estes não forem encontrados ou localizados no exterior. Olhem, é nada mais nada menos do que garantir esta alteração do Código Penal, que vem em 2012, veio com uma finalidade: garantir que o crime não compense. Por quê? Porque muitas vezes nós sabíamos que a pessoa teve um grande produto ou um grande proveito do crime, mas não era encontrado. Não era encontrado, uma joia não era encontrada. Ou estava, tal como numa conta bancária na Suécia, na Suíça, o proveito do crime. A vantagem adquirida pelo crime estava na Suécia. Pergunto, olhem, o parágrafo 1º veio garantir que o crime não compense. Pode pegar os bens que estão aqui, desde que os valores sejam equivalentes. E nós temos medidas no parágrafo 2º processuais para garantir tal fim. Só que isso é matéria de processo penal, não compensa explicar agora para vocês, tá bom? Só por ser matéria de processo. E também trago para vocês que... Ixi, tem um erro aqui. Tem um erro aqui. Só um detalhe. As alterações que estão embaixo, a flechinha de baixo está errada no meu material. É a alteração 13.964 de 2019, denominado PAC, Pacote Anticrime. Certo? O pacote anticrime também trouxe ali detalhes bem interessantes sobre o perdimento em favor da União. Eu trouxe no material e vou pedir para que vocês leiam. Agora, eu vou terminar a aula aqui, porque eu já vou postar a atividade lá, tá bom? Beleza, gente? Beleza. Então, eu desejo para vocês um bom final de semana. Contem comigo. Um abraço. Boa noite, viu? Qualquer coisa, só me chama que eu continuo um tempinho aqui ainda. Ok.